Hoje eu vou falar sobre a cultura e a religião afro. O Brasil tem a maior população de origem africana fora da África e, por isso, a cultura desse continente exerce grande influência, principalmente, na região nordeste do Brasil. Hoje, a cultura afro-brasileira é resultado também das influências dos portugueses e indígenas, que se manifestam na música, religião e culinária. Devido à quantidade de escravos recebidos e também pela migração interna destes, os estados de Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais influenciados. No início do século XIX, as manifestações, rituais e costumes africanos eram proibidos, pois não faziam parte do universo cultural europeu e não representavam sua prosperidade. Eram vistas como o retrato de uma cultura atrasada. Mas, a partir do século XX, começaram a ser aceitos e celebrados como expressões artísticas genuinamente nacionais e hoje fazem parte do calendário nacional com muitas influências no dia a dia de todos os brasileiros. Música. A principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvidas, o samba. O estilo hoje é o cartão postal musical do país e está envolvido na maioria das ações culturais da atualidade. Gerou também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa popular brasileira, o carnaval. Mas os tambores de África trouxeram também outros cantos e danças. Além do samba, a influência negra na cultura musical brasileira vai do maracatu à congada, cavalhada e Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e conquistam o Brasil de ponta a ponta. Capoeira. Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação, mais para o esporte do que manifestação cultural, foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu, em novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Religião. A África é o continente com mais religiões diferentes de todo o mundo. Ainda hoje são descobertos novos cultos e rituais sendo praticados pelas tribos mais afastadas. Na época da escravidão, os negros trazidos da África eram batizados e obrigados a seguir o catolicismo. Porém, a conversão não tinha efeito prático e as religiões de origem africana continuaram a ser praticadas secretamente em espaços afastados nas florestas e quilombos. Na África, o culto tinha um caráter familiar e era exclusivo de uma linhagem, clã ou grupo de sacerdotes. Com a vinda ao Brasil e a separação das famílias, nações e etnias, essa estrutura se fragmentou. Mas os negros criaram uma unidade e partilharam cultos e conhecimentos diferentes em relação aos segredos rituais de sua religião e cultura. As religiões afro-brasileiras constituem um fenômeno relativamente recente na história religiosa do Brasil. O candomblé, a mais tradicional e africana dessas religiões, se originou no Nordeste. Nasceu na Bahia e tem sido sinônimo de tradições religiosas afro-brasileiras em geral. Com raízes africanas, a Umbanda também se popularizou entre os brasileiros. Agrupando práticas de vários credos, entre eles o catolicismo, a Umbanda originou-se no Rio de Janeiro, no início do século XX. Bom dia, quarto ano. Eu já estava com saudade de vocês. Bem, gente, a nossa aula de hoje é de geografia, falando sobre os elementos naturais e culturais dos africanos. Tem gente que tem assim uma visão da África, né? Diz que são os coitadinhos, os africanos são os pobrezinhos. Não, precisamos entender, conhecer um pouco da história deles. Não é isso, gente? Olha, a África foi e é um continente com grande diversidade étnica e cultural.
É possível encontrar aldeias que mantêm em sua cultura tradições bastante antigas. Eles trazem com eles aquela tradição já antiga. E como eles já têm aquela vivência, né? Já convivem bastante tempo com aquilo, então fica difícil de, como é que eu posso dizer, se desligar daquilo. Então é uma tradição que eles trazem com eles. Não é porque eles vivem sempre daquele jeito, aí vamos ter pena, não, porque eles são africanos. Não, não é assim não, minha gente. Olha aqui, ó. Eles têm uma diversidade étnica e cultural. É bastante conhecido os africanos. Olha aqui, ó. Olha a casa deles. Estão vendo a construção da casa deles? E a casa deles são feitas com argila, madeira e cobertura de palha. Esta casa é feita com argila, madeira e a cobertura é de palha. Muito bem. E os africanos, eles têm a sua cultura. E para os africanos era um momento de alegria. Assar, grelhar, sempre feito na brasa. Olha que delícia, hein? Defumar, feitos com diversas madeiras. É importante pontuar que, embora tivessem acesso a manteigas e óleo, os africanos usavam eles como cosméticos. Eles simplesmente usavam a manteiga e o óleo para passar no corpo. Como hidratante, que a gente usa hoje, né? Nós usamos hidratante, não é isso? Eles usavam ou usam manteigas e óleos, simplesmente, não usavam em comidas, eles usavam como cosméticos. E a culinária foi feita ou readaptada ao Brasil. São diversos pratos, olha aqui, ó. Tá vendo? Bem parecida com a nossa. Tem o cuscuz, tem a canjica, tem a pamonha, as comidas que nós comemos também, ó. Tá vendo, minha gente? E as danças dos africanos, eles tinham o costume de dançar sempre em roda. Olha, tá vendo? A roda vai lá embaixo, estão vendo, gente? Uma grande roda. Eles dançavam assim, bem diferente, não é, minha gente? Então, aqui tem mais gravuras sobre eles. Olha aqui, colorido. Olha a roupa deles, bem colorida, tá vendo? São povos também bem organizados. Então, gente, no livro de vocês, da página 46, 47 e 48, tem atividade a ser realizada sobre os elementos naturais e culturais dos africanos. Alguma dúvida, minha gente? Qualquer dúvida, perguntem, pode perguntar, eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula. Beijos de tia Laura.